aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química e a aula de hoje é sobre alcanos, alcenos e alcinos na Química 3 da terceira série do ensino médio. Vamos lá para a aula então. Vimos até agora tudo sobre os hidrocarbonetos e vamos fechar esse assunto falando do que são os alcanos, alcenos e alcinos. Então aqui tem um breve resumo que eu quero que vocês anotem no seu caderno. Alcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de cadeia aberta com ligação ramificada ou normal, porém ele só tem ligação simples. Alcenos são hidrocarbonetos que têm dupla ligação. E os alcinos são os hidrocarbonetos alifáticos insaturados que têm tripla ligação. Alcanos, alcenos, alcinos. Aqui nós temos então na cadeia aberta, que é uma cadeia alifática, já vimos isso anteriormente, e temos os alcanos, observem ali que tem o AN em azul, temos os alcenos, os alcinos e também vamos ter os alcadienos. Já na cadeia fechada, que é um ciclo, nós vamos ter os ciclo chamados de ciclanos ou ciclenos, cicloalcanos ou cicloalcenos. Se retirarmos o AN, o EN e o IN, nós observamos que o AN está relacionado com ligação simples, o EN com ligação dupla e o IN com ligação tripla. Então, quando em um exercício, você aí, aluno do terceiro ano que vai fazer um Enem, que aparece lá alcanos, você tem que observar que esse AN está relacionado com ligação simples. Falou de alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla. Alcadieno é porque tem duas ligações duplas. E quando fala de ciclo, cadeia fechada, ciclano com ligação dupla e ciclano com ciclano com ligação simples e cicleno com ligação dupla. Então nós podemos classificar esses hidrocarbonetos em alcanos, observe aqui as moléculas, só ligação simples, alceno tem ligação dupla, o alcino tem ligação tripla, o alcadieno tem duas ligações duplas, o ciclano ou cicloalcanos, cadeia fechada com ligação simples, o cicleno, cadeia fechada com ligação dupla e os anéis aromáticos. Para cada um deles, tanto alcanos, alcenos e alcinos, para facilitar os cálculos e contagem de carbono e hidrogênio e fazer a fórmula molecular e até para a nomenclatura, existe uma fórmula geral. Quero que vocês anotem no seu caderno as fórmulas que vão aparecer aqui. Essa molécula que está aparecendo nesse momento é uma molécula que tem somente ligação simples. Então, ela é caracterizada como uma molécula dos alcanos. Por ser alcano, essa é a fórmula que aparece. A fórmula dos alcanos é chamada de CnH2n mais 2. A gente diz que para ela, esse N é a quantidade de carbonos. Observe aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, eu poderia colocar aqui então e dizer que é C6, aí eu coloco H2, multiplico e o N é o número de carbonos que tem na molécula. 2 vezes 6 mais 2. Essa molécula ficaria C6H 2 vezes 6, 12. 12 mais 2 dá 14. 14 é o dobro de 6 mais 2. Portanto, nos alcanos, o número de hidrogênios é o dobro mais 2. Anotem aí no caderno de vocês essa explicação. Agora já temos uma molécula aqui que tem uma dupla ligação. Nesse caso, ela é considerada uma molécula dos alcenos. E a fórmula para os alcenos ela é CnH2n. Nesse caso, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Olha só o exemplo aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Nesse caso, a fórmula fica C6, porque o N é 6, H 2 vezes 6, o que dá C6, H 2 vezes 6, 12. Logo, 12 é o dobro de 6. Quando falamos de alcenos, nós estamos falando o dobro de hidrogênio em relação ao número de carbonos e chegamos na fórmula molecular aqui, C6H12. A fórmula dos alcenos
ela também é a mesma dos ciclanos. Observe aqui então que eu tenho uma cadeia fechada e a fórmula geral dos alcenos e dos ciclanos é a mesma. E nós temos também a molécula com ligação tripla. E quando for uma ligação tripla, a gente chama que é alcino. E nos alcinos, o número de hidrogênio é o dobro menos 2. Observe novamente aqui, ó. Eu vou contar quantos carbonos tem nessa molécula. Tem um carbono, 2, 3. Vou fazer o quê? C3, porque então o N é o número de carbonos. H, 2 vezes N. Se o N é 3, é 2 vezes 3, menos 2. Isso fica C3, 2 vezes 3 é 6, fica H6, menos 2. Então é o dobro menos 2. Fica C3, H4. Olha aqui, tem 1H, 2H, 3H, 4H e 3 carbonos. Essa é a fórmula molecular desse alcino, que tem ligação tripla. A fórmula dos alcinos é a mesma dos alcadienos, que tem duas duplas ligações, e também é a mesma dos ciclenos. Aqui no desenho tem uma ligação dupla. Então, tanto para o alcinos, como alcadienos e como ciclenos. Anotem no caderno de vocês as fórmulas representando de cada um deles. Essa fórmula vai servir então para a gente fazer alguns cálculos para descobrir a fórmula molecular ou quantos átomos tem de cada composto. Aqui eu tenho um exemplo que eu já vou mostrar a resolução para vocês. É um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto tem 10 carbonos. Olha só, a quantidade de carbono é 10. Lembra que isso vai ser o N na fórmula. E só tem ligação simples. Então, se só tem ligação simples, ele é chamado de quê? De alcano. Se tem ligação simples, é alcano. A fórmula do alcano é CnH2n mais 2. Então, no lugar do N, você coloca a quantidade de carbono que ele está falando no exercício. O exercício está falando em 10 carbonos. Então, fica C10H2 vezes 10 mais 2. Resumindo, é o dobro mais 2. O dobro de 10 é 20, mais 2 dá 22. E com isso você chega à fórmula desse composto. Depois pode também ver a nomenclatura dele, com 10 carbonos. Aqui também está um resumo para vocês lembrarem. Lembra aí quem não anotou as fórmulas dos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e cicloalcanos. Lembra que o N vai ser o número de carbonos lá na molécula. Ó, vamos anotar esse exemplo então e resolver aqui. Qual é a fórmula molecular de um alcano que possui 18 átomos de carbono na sua molécula? O exercício já fala que é um alcano. O que você tem que fazer? Você tem que olhar a fórmula do alcano. A fórmula do alcano é CnH2n mais 2. Vai lá e escreve CnH2n mais 2. No lugar do N, 18 átomos de carbono. Fica então C18H2 vezes 18 mais 2. Ou então é o dobro mais 2. C18H 2 vezes 18 dá 36 mais 2. 2 vezes 18, 36 mais 2, fica então C18H38. Aqui fica a fórmula molecular desse composto. Olha esse exemplo aqui. Qual é a fórmula molecular do buteno? Buteno é um alcano, buteno é um alceno, buteno é um alcino. Eu tenho que primeiro observar que ele é EN. Se ele é EN, ele tem ligação dupla. Então ele é o quê? Volto lá na explicação. Olha aqui, ó. Se eu tenho alcenos, tem ligação dupla. Então, eu vou lá nos alcenos. Quando eu falo de alceno, a fórmula é CnH2n. Então, essa é a fórmula que eu vou utilizar. Vou escrever aqui a fórmula. CnH2n. Agora,
Quem é o N? Número de carbonos. O que é o but? O but me diz quantos carbonos tem. Lembra da tabelinha inicial? Met, et, prop, but. But tem 4 carbonos. É uma ligação de 4 carbonos na molécula. Nesse caso, eu sei que buteno, but tem 4 carbonos, eu vou fazer C4H2 vezes 4. Então é o dobro de hidrogênios com relação ao carbono. C4, 2 vezes 4, 8, C4H8. Anote aí o exemplo desse exercício. O exemplo do exercício não, né? Anote o exemplo resolvido. Olha esse outro exemplo. Qual é a fórmula molecular do hexino? Hexino, X. Já sei que X quer dizer que tem 6 carbonos. E o que é o IN? O IN é que tem ligação tripla. Se tem ligação tripla, hexino. Hexino, pela definição que a gente estudou, é um alcino. E a fórmula geral dos alcinos é CnH2n menos 2. Então, se o hexino tem 6 carbonos, a gente coloca C6H2 vezes 6 menos 2. Nesse caso é o dobro menos 2. 2 vezes 6 é 12. 12 menos 2 vai dar 10. Então fica C6, H2 vezes 6 é 12, porém menos 2, porque tem ligação tripla. Eu vou fazer aqui C6, H10. Essa é a fórmula desse composto chamado hexino. E aqui eu tenho 3 compostos, o A, o B e o C. E eu quero saber quem de cada um é alcano, alceno ou alcino. Para isso eu tenho que observar o seguinte, olha a quantidade de hidrogênio que tem aqui em relação à quantidade de carbono. Tá? Nesse caso, eu tenho 10 hidrogênios, eu tenho o dobro de hidrogênio em relação ao carbono. Para isso a gente tem que ir lá na fórmula e observar o que eu expliquei para vocês aqui no vídeo. Vou voltar lá nas fórmulas. Ó, quando eu falo de alceno, eu estou falando que o número de hidrogênio é exatamente o dobro do número de carbono. Quando eu falo de alcano, o número de hidrogênio é o dobro mais 2. Quando eu falo de alcino, é o dobro menos 2. Então, no primeiro exemplo lá, na letra A, ele tem o dobro de hidrogênio. Se tem só o dobro, ele é um alceno. Olha como fecha a fórmula. Se ele tem 5 carbonos, fica C5. H2 vezes 5, que vai dar 10. Então, na letra A, ele é um alceno. Agora, aqui na letra B, ele tem o dobro. Qual é o dobro de 7? É 14. Aqui ele tem o dobro menos 2. Então, a fórmula molecular desse aqui é a fórmula geral CnH2n menos 2, porque vai dar C, no lugar do N eu boto 7, H2 vezes 7 menos 2, C7, 2 vezes 7, 14 menos 2, que vai dar 12. Então, nesse caso aqui, ele é chamado de um alcino. E aqui eu tenho na letra C o dobro mais 2. O dobro de 6 é 12, mais 2, 14, e isso vai me dar um alcano, que a fórmula geral é CnH2n mais 2. Observa que no lugar do C é 6. 2 vezes 6 mais 2. Isso vai dar C6. 2 vezes 6 é 12, mais 2, que vai fechar 14. E aqui então eu considero como um alcano. Com isso eu consigo ver quem é o alcano, o alceno e o alcino. É isso então. Estamos chegando ao final do ano. Na próxima aula eu vou lançar alguns exercícios para vocês fazerem sobre os alcanos, alcenos e alcinos. Depois a gente vai fazer a correção e um trabalho final para concluir o ano. Então espero que vocês continuem estudando para terminar o nosso ano letivo. Um abraço, boa aula a todos.